Conectados com os céus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam muito bem-vindos. Rádio Visão Primitiva, a rádio do selo de Deus, conectada com a nossa AMID, a AMID Vision Link. Somos o canal das boas notícias e estamos aqui para trazer uma mensagem muito especial para você nessa oportunidade. E vou deixar claro, não vai ser rapidinho não, mas também não vai ser demorado, porque é uma alimentação gloriosa. Palavra de Deus. Hoje eu pretendo deixar aqui para você, para o seu elevo espiritual, muito mais o que está escrito do que as minhas palavras, tendo em vista que o que funciona realmente é o que está escrito. Nós vimos no livro do Gênesis, nós estamos fazendo uma reflexão, Gênesis e o livro de Mateus. Eu sempre faço uma conexão Antigo Testamento com o Novo Testamento constantemente, porque nessas horas o Senhor ele vai nos revelando coisas que a gente de repente já leu, mas não tinha entendido ainda. Este é um dos segredos de ler a Bíblia com esta atenção, conectando as mensagens do Antigo Testamento com o Novo Testamento. E nós aprendemos no livro do Gênesis, ali no capítulo 1, o início da criação, que Deus criou os céus e a terra, criou tudo quanto existe, depois nomeou aí os nomes através de Adão. É uma história muito interessante, e nós vimos no capítulo 2 que foram concluídas estas obras com, maestria pelo poder da palavra de Deus. Vimos também o começo da corrupção, o primeiro ódio que se transformou em fato, que foi o assassinato, onde Caim matou seu irmão. E hoje nós vamos estar lendo o capítulo 7. Você que não leu ainda os outros, por favor, leia, que vai ficar bem mais fácil. E eu vou procurar estar lendo na íntegra o capítulo 7. Todavia, eu peço a você que entenda uma coisa: sempre que nós vamos lendo, nós vamos recebendo as revelações mediante as orações que nós temos feito. Eu tenho orado ao Senhor assim: Senhor, por favor, mostra-me o que eu ainda não sei, revela-me o que está oculto, que é para ser revelado nesse tempo, porque eu encaro a prática da fé da mesma forma que aconteceu alguns milagres. Eu encaro a nossa prática da fé como uma visão. É uma visão. Houve um cego que ele pediu para ver, o Senhor deu a receita a ele, ele foi lá, fez a primeira, voltou, só que ele não estava vendo claramente. O Senhor deu nova receita, ele foi e voltou e disse: agora eu vejo tudo claramente. E a Bíblia é assim: quando nós lemos uma vez, a gente vê alguma coisa, lê a segunda, outra. Você está entendendo? Então vamos resumir: é exatamente isso que precisamos, é ler, nos alimentar e enxergar. E está escrito no capítulo 7 do livro do Gênesis: então o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade. Vou repetir, hein? É digno, 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e a mulher de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. Uma observação:
para que nós possamos desfrutar mais do que está ali, está lendo, do que a gente fala, né? Conforme eu anunciei. Primeira situação, 600 anos, né? O homem já tinha uma certa experiência. E outra, estas espécies que o Senhor determinou para entrar na arca, elas vieram a Noé, exatamente no versículo 9. Na sequência, nós vamos ver assim: e depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. As águas vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, neste mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio sobre a terra, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram: aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra, e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto o homem como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves dos céus foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. As águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. A chuva foi 40 dias, 40 noites, e as águas prevaleceram. Agora, o que é interessante, né? Muito interessante para ser frisado: Noé e aqueles que estavam com ele na arca, aqueles, tanto os seres, os humanos, né, a família de Noé, quanto os animais, aqueles permaneceram. O que significa isso? Nós vamos estar constatando algo muito interessante no livro agora de Mateus. Conforme eu disse, nós estamos examinando o Antigo Testamento, Gênesis e o livro de Mateus. E no livro de Mateus, deixe-me certificar aqui, eu estou refletindo, meditando no capítulo de número, encontrei aqui, no capítulo de número 5. No capítulo 5 de Mateus, nós vamos encontrar, escrito está: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Oh glória! Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então façamos aqui uma análise. Nós lemos Gênesis, o acontecimento do dilúvio, a obediência, quem estava dentro da arca. E nós meditamos agora em Mateus, capítulo de número 5, a bem-aventurança, o sermão de Jesus. Eu tenho certeza que você está já aí, conjecturando no teu coração aquilo que você já sabia e até um pouco mais. O sincronismo, a conexão, a sintonia do Antigo Testamento com o Novo, da mensagem de Jesus com os primeiros acontecimentos, a bem-aventurança. Concorda que até os animais obedeceram a quem? Eles obedeceram a Noé? Não, obedeceram a Deus, porque eles foram a Moisés. O próprio Deus tocou. E diga-se de passagens, existem alguns acontecimentos na era contemporânea concernente à natureza, alguma coisa, dilúvio, tempestade. Existem certas situações que os animais eles sentem antes de acontecer e eles têm uma facilidade de se proteger muito mais até do que os seres humanos em suas tecnologias. Eles sentem, eles pressentem, eles entendem. E o que nós entendemos aqui nessa leitura e nessa mensagem de hoje, que o fundamento de tudo está na obediência. Da mesma forma que aqueles obedeceram a partir de Noé, da mesma forma eles foram salvos. Eles foram salvos das águas, do dilúvio. Desta mesma forma, aqueles que obedecerem aos ensinamentos de Jesus também serão salvos. Jesus veio para salvar. Eu até citei em uma outra mensagem algo que eu considerei muito importante, que foi revelação da última hora para mim, aonde fala que os filhos de Deus coabitaram com mulheres, filhas dos homens, porque desde aquela época já existiu a separação. A partir do assassinato, a partir da desobediência de Adão inclusive, foi que aconteceu o assassinato logo em seguida, a partir da rebeldia. E houve a separação. Para que essa separação pudesse ser notória, ser clara na raça humana, necessário foi que nascesse nascesse Caim e Abel. Necessário foi que nascesse depois Ismael, Ismaelitas, Madianitas, enfim, mas não vamos falar sobre essa história e nem tampouco sobre a geografia. Vamos falar sobre a essência da leitura da palavra, procurando entender as revelações que o Espírito Santo traz para nós no momento, como está acontecendo agora. Eram os filhos de Deus coabitando com mulheres, filhas dos homens. Por quê? Porque aqueles considerados filhos de Deus eram aqueles que obedeciam, da mesma forma que Noé veio a obedecer logo mais. Eles obedeciam. E aqueles que já não obedeciam, da mesma forma que Caim não procurou obedecer, ele ensoberbeceu, ele quis ser melhor que o seu irmão. Então isso é uma coisa que vai acontecendo, aonde Satanás ele vem passeando pela história, no tempo e no espaço, fazendo as suas mazelas, fazendo o que lhe é próprio, roubando, matando e destruindo. Todavia, porém, os filhos de Deus, mesmo que sofrem, eles continuam guardando a fé, eles continuam fazendo questão de participar da bem-aventurança. É muito claro, é muito legível isso, é muito fácil. Bem-aventurados pobres de espírito. Quem são esses pobres de espírito? É fácil entender, baseando com os animais
Qual espírito que eles tinham para resistir a alguma coisa? O homem, de repente, tem a condição de resistir, porque tem um espírito forte. Não, eu faço, eu posso, eu tenho. Não, eu sou bom, eu sou justo. É o espírito forte. Mas a Bíblia diz que são os pequenos, pobres de espírito, aqueles animais. Da mesma forma que Noé também foi pobre de espírito, porque a Bíblia diz que ele pregava o evangelho, ele também chamava o povo para se arrepender. Ele trabalhava, construía, mas diz a Bíblia que casavam-se e davam-se em casamento, o que significa que viviam de acordo com o que eles queriam, não davam ouvidos à voz de Deus através de Moisés. Eles não obedeciam, eles eram ricos de espírito, Moisés porém pobre, e os que estavam com ele também, da família, da sua casa, e os animais entraram na arca. E quando nós lemos aqui, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, que coisa maravilhosa. Você tem chorado? Então glorifica o nome do Senhor. Você tem resolvido para não chorar? Resolvido de repente em bebidas ou em drogas ou qualquer coisa? Você tem resolvido de acordo com a cultura que obriga as pessoas a fazerem o que eles querem? Então, lamentavelmente, eu devo lhe informar que esse não é o caminho. É melhor seguir o caminho com lágrimas do que seguir sem lágrimas para um lugar incerto. É melhor ser bem-aventurados. É muito claro, sim ou não? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que coisa linda, os mansos. Aí você pode até perguntar, mas aí fala que tinha animais que eram maus e tal e tal. Ei, não confunda, não tem mensagem subliminar. Quando fala manso, até os animais maus se tornaram mansos para entrar na arca. Esta é a verdade, sim ou não? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Exemplo de misericórdia em Noé, sim ou não? Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração. Por que Moisés recebeu? Porque manteve o seu coraçãozinho limpo. Meu amigo, minha amiga, é mensagem digna de meditação, reflexão e prática, porque só assim nós haveremos de encontrar a Jesus e participar do reino dos céus. Depois ele fala: bem-aventurados pacificadores, olha só, porque serão chamados filhos de Deus. Quando eu li este versículo aqui, quando foi a mim revelado, eu orei, eu chorei, eu jejuei e busquei sim manter a minha postura de pacificador, embora eu precise melhorar muito ainda. Depois nós vamos ver aqui: bem-aventurados os que sofrem perseguição. Olha que lindo, né? Perseguição por causa da justiça. O que Noé fez? Às vezes eu até falo, Moisés também fez, né? Mas o que Noé fez? Ele perseverou por causa da justiça. Ele não buscava a justiça dele, mas a justiça de Deus na terra, porque Deus fala e cumpre. E ele sabia que só poderia ser salvo, só poderia ser bem-sucedido se ele fosse participante da justiça de Deus. Então está aí a dica. E depois nós lemos: bem-aventurados sois vós quando vos insultarem, quando vos injuriarem, quando vos acusarem, Lamentavelmente as pessoas estão usando as redes sociais para outra finalidade, para se defender. Ei, quem pode se defender daquilo que Deus não protege? Deus é aquele que, escondendo, ninguém acha, e revelando, ninguém impede. Então receba esta palavra. Fico por aqui, não tem muito o que falar. Tenha sempre o costume de ler a Bíblia Sagrada, lendo parte do Antigo Testamento e lendo o Novo Testamento, que você vai ver que a verdadeira religião está contida dentro da Bíblia Sagrada. Está aqui, a verdadeira religião. E Jesus Cristo é o resumo de todas as religiões. Como assim? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Então a melhor coisa que nós temos a fazer é ser participante da bem-aventurança, examinando as Escrituras, fazendo esse paralelo, evitando discussões, evitando acusações. Eu quero fazer aqui um pequeno comentário rapidinho nessa oportunidade tão gloriosa, onde a palavra fala muito mais do que as nossas intenções, concernente a pessoas que vão para as redes sociais ou então grava vídeo, live aí,
e fica aí, o óleo ungido é do diabo, e fica aí, o pastor tal é isso, o pastor tal é aquilo. Toma muito cuidado, porque na Bíblia este evangelho não é de Deus. O que é acusação, o que é, denúncia, o que é simplesmente sentença que condena, porque é sim condenado o pecado. Todavia, o que denuncia ele é a palavra, e aquele que recebe a palavra recebe do Espírito Santo, recebe do próprio Deus a condição de se arrepender, de confessar o seu pecado, entregar a vida ao Senhor Jesus e ser salvo. Como eu tenho dito, é uma verdade, 3 coisas que inclusive é inviolável. Por exemplo, vou fazer assim uma colocação daquilo que eu pretendo, que eu aprendi e pretendo expor. Por exemplo, o pecado, o arrependimento e a salvação é pessoal. Quando eu falei inviolável, porque é pessoal. Se eu reconheço o pecado, da minha parte, sou eu que tenho que fazer para fazer aquilo que eu devo fazer para ser perdoado. Eu tenho que me arrepender, sou eu. Você não pode se arrepender por mim, eu não posso me arrepender por você. Eu posso orar, eu posso acompanhar, ajudar, incentivar, trazer a palavra, e você faz a sua parte. A salvação é pessoal, é da pessoa para Jesus, é reconhecer o pecado, confessar o seu pecado, se arrepender e entregar a vida ao Senhor Jesus. A partir do momento que acontece isso aí o Evangelho de Cristo está acontecendo, está frutificando conforme Jesus Cristo ensinou. Eu citei essa situação porque é lamentável, cada um quer ser melhor do que outro, e tem uns que são contratados para ir lá explicar, falar que sabe, que isso, aquilo. Perdoa-me, não vou prosseguir, porque não é o meu intuito criticar ninguém, apenas é meu propósito fazer o que o meu Senhor me levantou na terra para fazer, que é tocar a trombeta e anunciar que Jesus Cristo vem, e da mesma forma que aconteceu o dilúvio, vai acontecer também no grande e terrível dia do Senhor, quando Jesus vier cuidar do povo de Deus. Dessa mesma forma, e somente aqueles que estiverem dentro, e faço questão de frisar, não é dentro de uma religião, não é dentro de uma igreja, não é dentro de uma capa, eu estou usando uma túnica, tá? Não é dentro, não é debaixo, é dentro da visão de Deus, é dentro dos propósitos de Deus, é dentro dos mandamentos de Deus. Por mais que a gente ainda vacile e peque, é só se arrepender, pedir perdão, que Ele está pronto para perdoar. Todavia, nós não devemos sair de dentro dos princípios e valores, de dentro da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam muito bem-vindos em nosso canal, a Mídia Visão Link, e você que sentir de inscrever-se, compartilhar, por favor, você também estará nos ajudando a divulgar a volta de Cristo, o verdadeiro Evangelho. Glória! Bendito é o nome do Senhor. Até o próximo.